Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tempo é o maior tesouro da vida. É a coisa mais valiosa que você pode ter. Ter poder, o poder da consciência, que a gente vem falando desde o começo. O que é ter poder? Ter poder é conseguir ver aquilo que ninguém consegue ver. Então, o poder da consciência é a capacidade de conseguir enxergar dentro da tua consciência aquilo que ninguém mais, ou poucas pessoas no mundo conseguem enxergar acerca da própria consciência. Existe uma realidade, uma dimensão paralela. Existe uma realidade, uma dimensão paralela. Quando a gente fala em Cabala, a gente não está falando sempre da mesma coisa, tá? Assim como outros caminhos espirituais possuem correntes e linhas de pensamento diferentes, na Cabala também existem algumas correntes e linhas de pensamento diferentes. Alguns são religiosos, outros oferecem soluções mágicas. Não é isso que a Cabala ancestral vai te oferecer, e se você está aqui desde os primeiros vídeos, você já deve ter percebido isso. Eu estou falando de uma perspectiva humanista da Cabala, sem dogmas, sem religião, sem fórmula mágica, mas algo voltado ao equilíbrio do ser humano, porque a gente acredita que o equilíbrio do ser humano representa o equilíbrio de toda a existência, e que através do equilíbrio do ser humano, a gente exerce um impacto em toda a existência, em todas as áreas, todos os setores da existência. Tá? Então, eu sei que aqui na Cabala Ancestral, você pode ter acesso a tudo isso. Né? Eu não posso falar sobre as outras linhas, não posso falar sobre outros lugares, outras escolas, outros grupos de estudo, até porque a nossa proposta aqui, ela não é um grupo de estudo. Então, se você está aqui achando que isso aqui é um grupo de estudo de Cabala, não é isso. Nossa proposta aqui é sermos uma família, uma comunidade. Tá? E quem está aqui há muito pouco tempo já sabe disso. Então, se alguém entrou na Academia de Cabala há pouquíssimo tempo, já percebeu que isso aqui não é só um curso, não é só uma escola, né? Isso é uma comunidade, com tudo aquilo que engloba a possibilidade de ser uma comunidade. Tá? Então, recapitulando o que a gente já aprendeu até aqui. Lá na primeira aula eu ensinei você a importância de olhar para os sentimentos primários da vida. Dor, banimento, frustração, medo e impotência. Eles representam a base, a semente de boa parte dos seus bloqueios. A maioria dos seus bloqueios residem nesses sentimentos primários. Tá? E muitos dos bloqueios que você tem hoje, que não estejam nessa classificação, são originários ou de um, ou de mais de um, ou de todos esses sentimentos primários. No segundo vídeo, você aprendeu que os seus sentimentos primários são uma chamada para ação, um impulso para gerar compreensão e potência. E que você vai alcançar o melhor das suas possibilidades, não apesar disso. Não apesar das suas dores, banimento, impotência, mas por causa dessas coisas. Tá? Tudo na vida deve levar você para a compreensão e a potência. Você aprendeu que as áreas de atuação da vida ocorrem em 4 esferas do ser humano. A esfera do eu, vida pessoal, saúde, família de origem, inclui pai e mãe, gerações anteriores, relacionamento, relações, a esfera do relacionamento, casal, sexualidade, vida social, família atual, inclui os filhos também, esfera do trabalho, profissão, dinheiro, sucesso, missão, espiritualidade está aí também, e a esfera da unicidade, que é o nosso propósito, é a capacidade de se sentir integrado à vida, ao todo. É aqui na esfera da unicidade que você desenvolve seu estilo de vida. Não existe problema nessa vida, qualquer problema que você tenha está em uma dessas esferas. Não há problema nessa vida que não esteja nessas 4 esferas. Tá? Então,
Você aprendeu nessas aulas anteriores como identificar a raiz dos problemas. E saber disso já é uma grande liberdade. Você aprendeu que ao longo da vida, e até mesmo ao longo desse nosso encontro aqui, uma guerra está acontecendo dentro de você. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Ao longo da vida e ao longo desse nosso encontro, de toda essa semana, uma guerra está acontecendo dentro de você. E muitos não conseguem avançar, muitos ficam pelo caminho. Eu falei isso no primeiro vídeo, a gente começou com 500 e poucas pessoas, né? O segundo vídeo já foram 300 e poucas pessoas, e agora aqui somos 250 pessoas. Então, isso já é conhecido, isso já é sabido. Por quê? Porque muitos não conseguem avançar, muitos ficam pelo caminho. Essa guerra é um confronto que acontece entre a velha forma e a possibilidade de uma nova forma. E essa guerra, ela está acontecendo. Para alguns é mais, para outros é menos. Quem atrapalha você nessa guerra? O teu ego adoecido. É o teu ego adoecido que atrapalha você. É ele que vai tentar combater qualquer possibilidade de mudança. O ego não aceita a possibilidade de uma transformação e de uma mudança. Então ele vai fazer tudo para produzir o quê? Diálogos internos. Omissão, distorção, generalização, até mesmo das coisas que eu estou dizendo aqui. Até as coisas que eu estou dizendo aqui, o teu ego ele vai omitir, distorcer, generalizar. Isso não é novo. Isso é comum. Isso é absolutamente comum. Isso é tão velho quanto a Bíblia. Muitos que estavam cruzando o mar, naquele momento da travessia do mar, que a gente falou já aqui, muitos que estavam ali cruzando o mar, que estava aberto diante deles. Então você imagina, é claro que isso é uma imagem poética, mas você imagina o que é essa imagem. Então muitos desses que estavam cruzando o mar estavam reclamando das sandálias molhadas. Isso a tradição nos ensina. Eles eram incapazes de perceber a oportunidade que estava ali. Eles eram incapazes de perceber a potência que estava sendo gerada na vida deles. Eles eram incapazes de perceber a porta que estava se abrindo para a consciência deles, porque eles estavam preocupados demais com as sandálias molhadas. O comum é isso. O comum é o padrão de reação do ser humano frente a algo tão revolucionário quanto é a cabala ancestral. Por isso mesmo é que eu disse que esse é um caminho para pessoas incomuns. Só as pessoas incomuns realmente conseguem ver a porta aberta. Todas as vezes que o ego entra em crise e se sente ameaçado, ele assume 3 personagens. Ou ele se torna a vítima, ou ele se torna um agressor, ou ele se torna um herói. Tá? Então, todas as vezes que algo é proposto e o ego quer se manter no lugar, ou ele vai para um lugar de vítima, não posso, não consigo, ninguém me ajuda. Ou ele vai num lugar de agressor, ele começa a ser agressivo, né? Ou ele vai num lugar de herói, né? No sentido de, eu não posso porque eu tenho que fazer isso por alguém, porque alguém não deixa, porque alguém, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, né? E tudo mais. Né? Então, o ego, ele vai para esses 3 lugares. E você saber disso já pode te ajudar. Quer dizer, não necessariamente vai impedir isso de acontecer, mas isso já pode te ajudar. Por que os cabalistas conseguem lidar com o fluxo da vida com tanta lucidez? Desde o início dos tempos. Porque os cabalistas aprenderam a dominar o mapa da roda do tempo. Mas o que é isso? O que é o mapa da roda do tempo? Porque uma tradição milenar, ela está sendo revelada nesse momento, de uma forma tão aberta. Por que nesse momento a gente está pegando mistérios, revelando mistérios que até bem pouco tempo na história humana era
detido apenas por pouquíssimas pessoas. Os ancestrais da nossa tradição, eles afirmaram que esse momento aconteceria. Esse momento aconteceria quando os mestres pudessem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E durante muito tempo as pessoas acreditavam que isso era um tipo de poder místico, sobrenatural. Mas isso é exatamente o que está acontecendo agora. Eu estou agora exatamente em vários lugares ao mesmo tempo. Esse é o tempo. Esse é o momento disso acontecer. A internet, ela tem essa bênção. A bênção de criar essa possibilidade de conexão com pessoas tão distantes. Pessoas que sem a internet não teriam condição de ter acesso a essa sabedoria. Essa possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, hoje é real. Hoje é real. Isso é bom, isso é ruim, internet é bom, internet é ruim. Internet é igual carro, né? Tudo depende do uso e da direção. Né? Tudo depende do uso e da direção. Como você vai usar isso e para onde você vai com isso. Né? Então, também o fato das portas dessa tradição estarem sendo abertas nesse momento é porque é chegado o tempo. É chegado o tempo da gente intensificar o nosso processo de crescimento espiritual. Não apenas por nós, mas principalmente para atendermos às necessidades da humanidade nesse momento. E se você tiver um pouquinho de olhar para fora, você vai ver que isso faz sentido, que a humanidade precisa disso. Precisa não só que você acenda a sua consciência, como você se torne um acendedor de outras tantas consciências. Desde o início dos tempos, os seres humanos, né, foram colocados para governar sobre a dimensão do tempo. Somos como anjos do tempo. Porque é no tempo que nós vivemos a nossa vida. Mas ao mesmo tempo que o tempo é o nosso lugar de vivência, é também nele que se encontra o nosso ponto mais frágil. É também no tempo que se encontra a nossa angústia, que se encontra a nossa ansiedade, que se encontra a nossa escravidão. O caos e o vazio se alimentam da nossa alienação frente ao tempo. A nossa ruptura com relação ao nosso propósito. Depressão, pânico, transtorno de ansiedade, desequilíbrio, desespero, falência nas relações, doenças, destruição maciça da natureza. Tudo isso configura um desequilíbrio na nossa relação com o tempo. O domínio do tempo sempre foi e sempre será o grande domínio que colocará o ser humano no seu lugar de grandeza frente ao destino. Só vamos alcançar o nosso propósito como seres humanos se a gente tiver no pleno domínio do tempo e de seus mistérios. A nossa liberdade consiste basicamente em liberdade de tempo. Lá no texto bíblico, como eu já falei aqui para vocês, o faraó no Egito é uma representação em código para a força do nosso ego adoecido. Onde está a palavra faraó é um código para o nosso ego. Não é uma pessoa. Como quase todo o texto bíblico, trata-se de um grande código. No momento em que os hebreus eles passaram a desejar a liberdade, o que o faraó fez? Ele ordenou que o tempo dos hebreus fosse consumido através do fardo de construir mais e mais tijolos. Ele não mandou açoitar os hebreus, não mandou acorrentar os hebreus, não bateu, não matou. Ele sobrecarregou o tempo deles. Isso significa que a escravidão, que é o assunto central da espiritualidade, é o assunto central da Bíblia, é algo que procura dominar sempre o seu tempo. Presta atenção nisso.
A escravidão é algo que visa escravizar o seu tempo, fazendo com que você desperdice o seu tempo com coisas absolutamente inúteis. Os tijolos representam as energias que a gente gasta em vão, para nada. Algumas dessas energias, elas acontecem só aqui, ó, na nossa cabeça. As energias que desperdiçamos com algo que nos distancia cada vez mais e mais do mundo, que nos distancia cada vez mais das nossas necessidades reais. Atualmente, as pessoas têm trazido à tona um assunto, né, que está muito em evidência hoje, principalmente no meio digital, no meio da internet, chamado metaverso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Muitas redes sociais estão falando da existência de um metaverso. A palavra metaverso quer dizer além do universo. Só que isso, para nós, cabalistas, não é algo novo. Isso não é algo novo. Quase todo mundo está errado em relação ao metaverso. A maioria das pessoas pensam que o metaverso é um lugar virtual. Metaverso não é um lugar virtual. Metaverso nem é um lugar. Metaverso é um tempo. É um tempo. Um tempo que você dedica a algo. Mas como tudo dentro da experiência humana, a gente tem que saber onde residem as armadilhas desse novo mundo que está se formando. Isso não é novo. Na verdade, existem duas propostas de metaverso, vamos colocar assim, dentro do texto bíblico. Uma nos levou para a ruptura e a outra nos levou para a liberdade. O metaverso é um indicativo de que pode existir um outro universo, tal realidade paralela, dimensão paralela. Uma outra realidade, diferente daquilo que a gente conhece e vivencia. A primeira experiência de metaverso do ser humano foi a proposta de comer o fruto da árvore do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Para nós, isso não é uma história literal, não diz respeito a um lugar chamado Jardim do Éden, nem uma árvore, nem um fruto. O Jardim do Éden é um estado de consciência. E a árvore do bem e do mal é quando eu consigo corromper esse estado de consciência. Então, comer do fruto significa assimilar um pensamento. Assimilar um pensamento que me retira do Jardim do Éden. Antes disso, o que era a realidade? A realidade era o fluxo da vida, era a árvore da vida. Depois disso, a realidade passou a ser oscilação. A vida era vivida na sua totalidade, onde o ser humano era capaz de perceber que tudo tinha luz. O que significa isso? Revendo o vídeo passado, tudo contém aprendizado e potência. Em todas as coisas existe aprendizado e potência. Tudo emanava vida. Então tudo era bênção, tudo era abundância. Se você não ganhava, você aprendia. Mas não havia como perder. Com a proposta da árvore do bem e do mal, se propôs entrar em um novo universo. Ir além daquilo que estava sendo vivido. O ser humano passou a habitar em um universo fora do universo. Além do universo. Metaverso. E nesse novo universo, existia o quê? Polaridades. Antagonismo. Fragmentação. Uma vida fragmentada. Uma vida quebrada. A vida deixou de ser uma bênção e passou a nos conectar com duas forças que existiam para além do universo. O caos e o vazio. Mas a proposta de um metaverso nem sempre foi um problema. Existe um outro momento dentro da história bíblica em que os hebreus são conduzidos à possibilidade de mudarem de universo.
quando é dado a eles a proposta de um êxodo. A proposta de um êxodo. Presta atenção nisso, porque isso tem a ver com a sua vida. Um êxodo é uma migração de um estado para outro estado de consciência, de uma condição para uma outra condição. Quem entra em êxodo não está buscando outra terra. Quem entra em êxodo está buscando outra vida, outra realidade. Trata-se de um metaverso também. No universo em que os hebreus se encontravam, só havia escravidão. E essa escravidão consumia o quê? O tempo deles. Eu não estou falando dos hebreus. Eu estou falando de você. E, consequentemente, se isso consumia o tempo deles, isso consumia a energia deles. A proposta de partir em direção à Terra Prometida era uma proposta de metaverso. Ir além do universo a que eles estavam acostumados. Recuperar uma condição de bênção e plenitude que havia sido perdida com a ruptura do Jardim do Éden. Todo o texto bíblico pode ser resumido a isso, a perda de um universo e a busca de um novo universo. E nesse sentido, ele se encaixa perfeitamente na nossa realidade. Porque nós não vivemos em universos iguais. Não vivemos dentro de realidades iguais. Algumas pessoas ainda vivem dentro da escravidão. Outras já estão vivendo dentro de sua terra prometida. Isso tudo tem a ver com a realidade de hoje, gente. A grande maioria das pessoas estão presas dentro de um universo de escassez e limitações, onde o seu ego vai dizer para você que não é possível. E ele vai te dar uma boa desculpa para que você acredite que não é possível. Muitas dessas limitações fazem com que seja praticamente impossível projetar um futuro ou uma realidade diferenciada daquilo que a gente acredita ser inevitável. Solidão, doença, sofrimento, ansiedade, escassez financeira, limitações emocionais, crises relacionais, familiares, guerras, brigas, conflitos sociais, colapsos naturais. Tantas coisas que passaram a se impor sobre nossas vidas. Isso tudo é um universo, gente. Um universo é sempre um universo de sentidos. É aquilo que faz sentido para você. E talvez a possibilidade de mudar de vida não faça sentido para você. Você sabe o que é assustador? Se mudar de vida não faz sentido para você, você está certo. Mas você pode mudar essa percepção. Você pode mudar essa percepção. Se mudar de vida faz sentido para você, você também está certo. É a forma como eu vejo a vida. O mundo, as pessoas, a mim mesmo. Os ancestrais da minha tradição já haviam previsto essa realidade. Já haviam dito em suas profecias que nós viveríamos dentro deste universo, dominado por uma força que os antigos chamavam de coração opaco. Então, eles disseram que nesse momento da história humana, haveriam dois mundos se sobrepondo um ao outro. Um se chama coração opaco. E o que é opaco? Opaco é sem brilho. O que é o coração? O coração é a sede da minha percepção. Então, a maior parte das pessoas perderam o brilho. A maior parte das pessoas estão sendo devoradas por um coração opaco. Por esse monstro chamado coração opaco. E não vem brilho na vida, não vem brilho na existência, não vem possibilidade de luz acontecer na vida delas. Isso é um universo. Mas os ancestrais, eles também nos alertaram
que antes da gente sucumbir a esse monstro devorador de esperança, de certeza, de lucidez, de visão, a gente teria a possibilidade de construir um outro metaverso, que os antigos chamavam de Era da Consciência Iluminadora. Uma era de uma consciência iluminadora. Então, isso tudo que a gente está vivendo, as pessoas sucumbindo ao desespero, estava previsto. Mas também estava previsto que algumas pessoas dariam um passo em direção a uma nova era. A era de uma consciência iluminadora. Não é consciência iluminada, é consciência iluminadora. Uma era onde predominaria a consciência que leva luz para o próximo, luz para o mundo. Eu não quero que venha luz apenas para a sua vida, eu quero que você se torne uma tocha na escuridão. Uma era onde cada um de nós pode se tornar uma tocha na escuridão. É sobre isso que eu estou falando. Uma era onde seria possível recuperar uma realidade de bênção, de esperança e, principalmente, de liberdade. A era iluminadora não é um lugar, é um estado de consciência. É um tempo. É uma relação com o tempo. É um metaverso. Por ser algo que se encontra além do universo atual. A transição para esse novo universo, para essa nova dimensão, exige, como sempre, um êxodo, uma migração. A disponibilidade de sair do lugar que você está, de sair do ponto que você se encontra, para ir para um outro ponto, para ir para um outro lugar. Não estou falando de algo físico. Estou falando de algo aqui dentro de você. E o elemento mais importante para a gente iniciar um êxodo é a coragem. A coragem de acreditar que é possível. E tomar posse da sua decisão. Lembre-se, os hebreus eles não trocaram a escravidão pela liberdade. Eles trocaram a escravidão pelo desconhecido. Esse é o ponto central. Esse é o ponto que alguns de vocês vão enfrentar. Trocar a escravidão por algo que é totalmente desconhecido. E nessa realidade, a gente tem de volta aquilo que determina o princípio de toda a liberdade. O pleno uso do tempo, com sabedoria e com lucidez. O domínio da roda do tempo. Atualmente, a vida, o mercado, tudo que está à nossa volta, está querendo consumir o seu tempo. Está querendo dominar o seu tempo. É o novo faraó. O novo faraó são todas essas luzezinhas piscando à sua volta. Isso é assim por quê? Porque quando o seu tempo é dominado, você se torna dominado, drenado. Para onde vai o seu tempo, é para onde vai a sua consciência. E o máximo que você pode escolher é para onde vai o seu tempo. Você se torna um escravo daquilo que domina o seu tempo. Porque dominar o seu tempo é o mesmo que dominar a sua consciência. Em algum lugar da sua alma, você sabe que é na relação com o tempo que se encontra o domínio do seu propósito neste mundo. E você precisa construir a sua liberdade. Precisa construir a sua autonomia frente a tudo isso que tenta tornar o teu coração opaco e dominar cada vez mais o teu tempo, a tua consciência e a tua energia. E foi exatamente pensando nisso que eu decidi reunir toda a sabedoria disponível de nossa tradição para ensinar você a dominar aquilo que nos leva da escravidão
para a liberdade. A nossa tradição, ela consiste na preservação da ética nômade. Os ancestrais da nossa tradição eram nômades. Mas o que isso significa? Muitas pessoas pensam que se trata de uma nostalgia, né, de lembrança de nossos ancestrais nômades caminhando pelo deserto. Não é isso. Não se trata disso. Por que eu devo me interessar em aprender uma tradição e uma ética nômade? Se eu não sou nômade atualmente, se o meu estilo de vida não é mais esse. Quando os cabalistas falam em vida nômade, eles não estão se referindo a algo que ocorre nos lugares, no espaço. Não estou me referindo à sua casa. Você morar aqui, depois morar ali. Não é isso. No terreno do mundo físico. Não é isso. Eles estão se referindo ao tempo. Nós ainda somos nômades do tempo. Ainda somos nômades do tempo. A nossa relação com o tempo é cíclica. O que acontecia com os nômades? Eles estavam aqui, depois eles iam para um outro lugar, depois outro lugar, depois voltavam para o mesmo lugar e assim por diante. Num processo cíclico, giratório, como uma roda que está em constante movimento. Mas assim como uma roda em movimento nos move, se a gente não assume a direção dessa roda, a gente entra numa carruagem desgovernada. E essa é a sensação que provavelmente muitos de vocês carregam dentro de vocês. Estarem dentro de uma carruagem desgovernada na vida de vocês. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe os buracos que tem na estrada, não sabe como se desviar desses buracos. Não sabe. Perdeu o domínio da roda. Assim, as rédeas do tempo não estão mais na sua mão. Assumir as rédeas do tempo é o mesmo que assumir as rédeas da vida. É o mesmo que liberdade. Todo ano, a gente completa uma volta no tempo. E quase sempre, a gente acaba retornando para o mesmo ponto. Além disso, eu sei que muitos de vocês, de forma decorrente, sempre voltam ao mesmo ponto. Sempre voltam para o mesmo vício. Sempre voltam para as mesmas desculpas. Sempre voltam para os mesmos deslizes. Sempre voltam para as mesmas promessas não cumpridas. Sempre voltam os mesmos modelos relacionais, as mesmas estruturas que ocorrem na sua vida. Mudam os personagens, muda até o ambiente, muda o lugar, mas quando você vê, aquela relação está indo para o mesmo lugar. Aquele trabalho está indo para o mesmo lugar. E você tem que recomeçar e recomeçar. A roda do tempo deixa de ser uma roda de carruagem. Ela passa a ser uma roda de hamster. Vocês sabem o que é hamster? Aquele ratinho que fica rodando, andando naquela roda que não sai do lugar. A maioria está dentro de uma roda de hamster. Quantas vezes você já fez planos na véspera do ano novo? Quantas vezes você já fez planos no seu aniversário? Quantas vezes? Quantas vezes acreditou que esse ano as coisas iriam mudar? Muitas coisas vão se tornar diferentes? Quantas vezes você já se viu frustrado por não conseguir preservar, em boa parte, esses projetos de vida? Quantas vezes você já se viu reclamando das mesmas coisas por meses? E talvez até por anos? Somos nômades do tempo. E isso significa que a gente caminha no tempo e retorna sempre ao mesmo ponto de onde partimos, formando uma trajetória cíclica
contínua e muitas vezes robótica e cega. Não é uma progressão, não é uma evolução. É a roda do hamster. Não sabemos, porque muitas vezes nos faltam olhos para ver, mas a gente já passou por esse mesmo ponto diversas vezes. Esse momento que você está vivendo agora na tua vida, você já passou por ele. Você não lembra, você esquece. Porque essa é uma falha dentro desse sistema de escravidão. Quase sempre não nos damos conta de que a nossa vida está caminhando em círculo. E muita coisa, né? Muita coisa se torna igual, repetitiva. Quase nada muda. O mais poderoso saber da Cabala é o domínio da roda do tempo. É compreender como funciona esse processo cíclico e entender que existem oportunidades e fendas em cada tempo. E através do domínio dessas oportunidades e dessas fendas, a gente pode olhar para a vida como sendo um progresso contínuo, evolutivo, e não como uma roda de hamster. E sim as rodas de uma extraordinária carruagem. Os cabalistas chamam essa carruagem de Merkavah em hebraico, Markabita em aramaico. É uma linguagem antiga. E essa palavra literalmente quer dizer veículo. Dominar as rodas do tempo significa dominar o veículo da sua vida, a fluência da sua vida. Um veículo que pode nos impulsionar para o nosso progresso contínuo. Só através do domínio dessa carruagem é que a gente pode chegar ao nosso lugar de glória, que é a consciência iluminadora. Quantas rodas são necessárias para uma carruagem se mover? São necessárias 4 rodas. Dominar essas 4 rodas representa a grande sabedoria da Cabala ancestral, a grande chave, o grande código. Mas poucos são aqueles que conseguem dominar as 4 rodas da carruagem, as 4 rodas do tempo. E essas rodas, elas acabam ficando presas em buracos que se encontram na estrada da vida. Buracos com lama. Quais são esses buracos? São as provas do caos e do vazio. Cada um de vocês sabe exatamente onde está o buraco onde essa roda sempre atola. Como não atolar as rodas da minha carruagem nesses buracos? Como não ficar ali preso, empacado? Os antigos ancestrais da nossa tradição nos deixaram um legado de sabedoria que possui como objetivo a utilização dos fluxos do tempo para facilitar a nossa viagem. E a nossa viagem é o tempo da nossa vida nesse mundo. Esses segredos são os sinais no tempo. Esses sinais fazem com que os cabalistas vejam o tempo a partir do domínio de 4 esferas, 4 rodas de tempo. Mas por que você não consegue ver essas fendas? Por que um dia chega, o outro dia chega e eles parecem iguais? Um ano entra, o outro ano entra e eles parecem iguais. Por que você não vê essas oportunidades no tempo? Porque nós esquecemos. Primeiro, nós não aprendemos a ver isso. Nós não nos educamos a ver isso. E nós esquecemos com relativa facilidade. E esse é o motivo pelo qual a ordem bíblica mais repetida no texto bíblico
é lembra. A expressão mais repetida por Deus no texto bíblico é lembra. Por quê? Porque a gente esquece fácil. Esquece fácil as coisas, os caminhos, as armadilhas que nos levam sempre para o mesmo buraco. Sempre. É preciso lembrar, recordar do momento em que passamos por esse mesmo tempo. E com isso, compreender com mais lucidez a estrada por onde a vida passa. E essa estrada é o tempo.